a igreja? Só para você começar a se perguntar várias questões. O Vaticano não é igreja. Então, mas sim um organismo político religioso. Aqui você já tem a ideia. Observa. O Vaticano, quando você se fala de Vaticano, você não está se mencionando tipo a uma igreja, mas um organismo, ou seja, o centro onde organiza o poder político e o poder político e o poder religioso, que arrogando certas prerrogativas se interpõe entre Deus e os católicos. É uma mistura de César e Deus, Deus e César. Isso é o Vaticano. Conservando sobre sujeição, certos teólogos veem no Vaticano o espírito do Império Romano com roupagens do cristianismo. Então, o Vaticano é uma mistura de César, Deus, Deus e César, já contradizendo as escrituras, né? O que tem a ver César e Deus, Deus e César? É uma mistura do Império Romano com a Igreja. Então, aí é um organismo, o Vaticano, já entenda isso, o Vaticano é um organismo político e religioso. Em sucessivos concílios, depois do século IV, os papas sancionaram muitos dogmas desconhecidos pelos cristãos dos primeiros 500 anos e estranhos ao Novo Testamento. Ou seja, que depois do século IV, os papas ou os líderes vieram com dogmas desconhecidos até mesmo pelos cristãos dos primeiros séculos, né? Com coisas que não tinha muita convergência com o Novo Testamento. A igreja primitiva desconhecia até então a transubstanciação, o purgatório, o celibato. A gente vai ver tudo isso classificadamente. A infabilidade papal, o culto a Maria, a veneração de imagem e o uso de água benta, velas e etc. Ou seja, isso são dogmas, são pontos doutrinários que surgiram a partir do século IV, desconhecida, que é um pouco estranho quando se analisa olhando para o Novo Testamento, não é verdade? Viveram nos 4 primeiros séculos milhões de cristãos, entre eles homens veneráveis, conhecidos como pais da igreja. Agora eu vou falar o nome de alguns pais da igreja que viveram justamente a data que viveu alguns dos pais da igreja. Vamos ver aqui. Lino, que é um dos pais da igreja, viveu no ano 65. Cleto no ano 69, Clemente no ano 95, Justino no ano 100, Santo Inácio no ano 110, Higino no ano 139, Papias no ano 140, Policarpo no ano 155, Santo Irineu viveu no ano 180, Orígenes no ano 220, Urbano no ano 223, São Cipriano no ano 247, São Vicente viveu por volta do ano 310, São Silvestre no ano 314, São João Crisostimo no ano 250, Santo Antão, ano 356, São Jerônimo, tradutor da Bíblia, viveu no ano 340, São Genaro e São Sebastião no ano de 384, Ambrosínio no ano 397, Santo Agostinho, bispo de Hipona, viveu no ano 420 e etc. São muitos outros pais da igreja, fundadores das doutrinas cristãs, da eclesiologia do Vaticano, não é verdade? Agora, anote as datas nas quais alguns dogmas foram introduzidos na igreja, alguns costumes que entrou na igreja e o ano que surgiu. No ano 431, a igreja começa a cultuar Maria, mãe de Jesus. Primeiro dogma. 431, a igreja católica começa a cultuar a Maria, mãe de Jesus. No ano 503, a igreja católica decreta a existência do purgatório. A existência do purgatório surgiu em meados de 503 depois de Cristo. No ano de 1476,
começaram a cobrar missas de intercessão, ou seja, vamos interceder aqui pelo Joãozinho, vamos cobrar uma taxa tal para que ele seja liberto do purgatório. Esses eram os dogmas aberrantes que tinha na igreja. No ano de 783, inicia-se a veneração de imagem, a idolatria, contrário àquilo que as Escrituras ensinam. No ano 933, a igreja institui a canonização. No ano de 1074, instituído o celibato, e no ano 1190 começam a conceder perdão e favores espirituais por dinheiro, ou seja, a partir que eles começaram a querer construir impérios para si e não pregar o evangelho. No ano de 1208, começaram na missa a levantar a hóstia para ser adorada. No ano de 1414, o vinho na ceia do Senhor começou a ser negado aos fiéis, ou seja, somente o Papa, somente o padre poderia tomar o vinho da Santa Ceia, os membros não. No ano de 1215, o Papa Inocêncio III, por decreto, instituiu a transubstanciação. No ano de 1870, declaram o Papa infalível, ou seja, no ano de 1870, o Papa se torna o voz de Deus, o homem infalível, o homem que tem o poder divino, o homem que não erra, o homem que é santo. No ano de 1854, impõe o dogma da Imaculada Conceição de Maria. E no ano de 1950, a Igreja Católica impõe o dogma sobre a Assunção de Maria. Essas inovações, querido, foram introduzidas, como se observa, depois do século IV, quando aquelas pessoas, pais da igreja que souberam guardar a fé, já não existiam. Ou seja, os pais da fé viveram até o quarto século, aí a igreja católica veio e começou a fundar o Vaticano dentro de poder político e religião. Houve uma mistura. Verifica-se que a Igreja Católica não é legítima quando relaciona-se com o Novo Testamento e com a fé dos primeiros cristãos. O Vaticano e a Igreja, para serem honestos, deveriam informar inclusive nos calendários que os cristãos primitivos que festejam não foram católicos romanos, pois nada souberam do festival de dogmas que foram criados. Se aqueles homens vivessem hoje, fariam outra opção religiosa, jamais o catolicismo romano. Sola Scripturas, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria, solos Christos, desconhecido. Catolicismo romano. A Bíblia Sagrada e autoexplicativa, aliás, a regra fundamental da hermenêutica, hermenêutica é a regra da interpretação, e que ela seja seu próprio intérprete. Entretanto, para compreendermos certas coisas ou fortalecer nossa fé em Jesus Cristo através dos seus ensinos, necessitamos recorrer à história extrabíblicas, por exemplo. Nos primeiros séculos da nossa era, havia uma única comunidade cristã. Ora, Jesus havia dito: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, isso está escrito em Mateus 18:20 e Mateus 28:20. A origem do papado e do Vaticano. Agora vamos explicar um pouco a origem do Papa e do Vaticano. O cristianismo teve continuidade com bispos, pastores, presbíteros e evangelistas como Lino. Lino viveu no ano 65, Cleto em 69, Clemente em 95, Justino em 100, Policarpo ano 155, Inácio ano 110, Irineu por volta do ano 180, Papias no ano 140, Cipriano bispo de Cartago Menor, maior ou menor, embora
Tertuliano, advogado cristão, tem acusado o bispo Calixto de querer ser o bispo dos bispos no ano 208. É importante anotar que o catolicismo romano começou a tomar forma no ano 325, quando o imperador romano Constantino, convertido ao cristianismo, convocou o primeiro concílio das igrejas, que foi dirigido por Ósia Cordova, com 318 bispos presentes. Esses bispos eram cristãos, ainda não haviam católicos romanos, catolicismo romano. Constantino construiu a igreja do Salvador num bairro nobre de Roma, chamado Vaticanus. Os bispos, papas, de então construíram vários palácios ao redor da igreja, formando o Vaticano que hoje existe. Ou seja, Constantino, o imperador romano, se converteu ao cristianismo e aí fez um concílio e os líderes, bispos, padres, aproveitaram da situação e começaram a construir seu império, pois tinha todo o apoio do Império Romano, começaram a construir então o Vaticano. A partir de quando houve o casamento da aliança imperial com a igreja, com a eclesiologia do cristianismo, foi fundado o Vaticano. César e Deus começaram aí. A igreja recebeu o nome de católica quando Constantino, se converteu ao cristianismo. Depois do concílio, a igreja recebeu o nome de católica somente no ano 381, no concílio de Constantinopla, com o decreto de Conctus Populus, dirigido pelo imperador romano Teodósio. Devido às alterações que fez, deixou de ser apostólica, e não sabemos como pode ser romana e universal ao mesmo tempo. A história eclesiástica de Hilbach Storm, na página 47. Até o século V não houve papa, como conhecemos hoje. Esse tratamento terno começou a ser aplicado a todos os bispos a partir do ano 304. Ciência e Religião, Conegno, Salim, Tom, página 56. Naquele tempo, ninguém supunhava que São Pedro foi papa. Fora casado e teve ambições temporais. Depois dos apóstolos, os líderes do cristianismo foram os bispos, os pastores e os evangelistas. A ideia de que uma relação de papas surgiu a partir de São Pedro é falsa. Foi forjada para hipervalorizar os de então. Ou seja, eles procuraram uma forma de valorizar o bispo papal, a forma papal. Então, vamos analisar aqui e vamos, a partir de Pedro, criar uma interpretação. Depois do ano 400, as igrejas viram-se dominadas por 5 patriarcas, que foram os bispos de Antioquia, de Alexandria e de Jerusalém, de Constantinopla e de Roma. Útero, ou seja, o início da fundação do Vaticano, que gerou o papado. As igrejas que eram livres começaram a perder a autonomia com o Papa Inocêncio I, no ano de 401 d.C., que dizendo-se governante das igrejas de Deus, exigia que todas as controvérsias fossem levadas a ele, ou seja, que a supremacia papal surgiu a partir do Império, O Papa Leão I, no ano de 440, isso é história. É mencionado pelos historiadores como o primeiro Papa. O Papa, então você tem o primeiro Papa. Quem foi o primeiro Papa? Papa Leão I. Foi institucionalizado com o Papa Leão no ano 440. Procurou impor respeito, prescrevendo que resistir sua autoridade seria ir direto para o inferno. Olha o que o primeiro Papa falou. Procurou impor respeito, prescrevendo que quem resistia à autoridade do Papa Leão I, no ano 440, seria ir direto para o inferno. E isso acontece até hoje. Ir contra o Papa, muitos católicos, muitos amigos católicos ainda acreditam. Se falar mal do Papa é ser condenado ao inferno. Então,
Isso já vem do ano 440 depois de Cristo, pelo primeiro Papa, Papa Leão I, que diz que se resistir à autoridade dele é ser direto condenado ao inferno. Não tem nem arrudeio. Que tristeza. Nessa situação confusa, houve porfia entre os bispos de Constantinopla com os de Roma sobre a liderança do cristianismo. Quando interveio o concílio de Calcedônia, ano 451, que concedeu direitos iguais a ambos, o papado, como conhecemos hoje, desenvolveu-se gradativamente, sustentado a princípio pelo Império Romano. Ou seja, a postura papal ela foi sustentada no princípio pelo Império Romano. Oxe, já está. Até o imperador se converteu a este tipo de cristianismo. Então essa é a hora da gente fundar, abrir o nosso Vaticano, a nossa maneira de ir avante. Introduzir o poder político no cristianismo e então intruso no cristianismo não se enquadra na Bíblia, ou seja, se essa aproximação do Império Romano com o cristianismo não se enquadra na Bíblia de nenhuma maneira. A luz não é a Bíblia, mas sim o poder religioso e o poder político. A luz não é a Bíblia, mas identificado nas Sagradas Escrituras como ponte pequena, Daniel 7:8. O Estado territorial do Vaticano, agora falando do Estado territorial do Vaticano, teve origem com o Papa Estevão II, no ano de 741 a 752, que instigou Pepino o Breve e seu exército a conquistar territórios da Itália e doá-los à igreja, ou seja, conquistaram por meio de guerra o território da igreja. Carlos Magno, pai de Pepino, confirmou a doação no ano 774, elevando o catolicismo à posição de poder mundial, surgindo o Santo Império Romano sobre a autoridade do Papa Rei. Esse império durou 1100 anos. Meu amigo, olha só como surgiu o Vaticano, o Estado do Vaticano. Poder romano. Naquela época, o Império Romano era país, primeiro mundo. Carlos Magno, já velho e arrependido por doar territórios ao Papa. Olha só, no ano 774 a 752, Carlos Magno doou o terreno aos papas. E o interessante é que Carlos Magno, quando estava bem velho, ele se arrependeu por doar o território aos papas. Então, Carlos Magno, que doou o território para o Vaticano, quando muito velho, se arrependeu de ter doado o território aos papas. Isso é história. Então, como ele se arrependeu, já tinha feito tudo aquilo, já tinha havido várias modificações com os concílios, então não tinha mais jeito. Já estava estabelecido o Vaticano, já estava estabelecido as doutrinas papais. Agonizando, sofria horríveis pesadelos e lastimava-se assim: como me justificar diante de Deus pelas guerras que irão devastar a Itália? Pois os papas são ambiciosos. Olha o que Carlos Magno falou. Já velho. Quando estava velho, Carlos Magno abriu o olho. Como irei me justificar agora diante de Deus? Pelas guerras que ele fez para conquistar o território para os papas, para o Vaticano, para a construção do Vaticano, e que irão devastar a Itália. Pois os papas são ambiciosos. Eis porque se me apresentam imagens horríveis e monstruosas que me apavoram, devo merecer de Deus um severo castigo. Ou seja, os papas ficaram ambiciosos, criaram imagens que assombraram
o imperador, e ele começou a ter até mesmo pesadelo, não é isso? Porque até naquela época os imperadores não eram como os reis de hoje, homens sábios e cálculos. Os imperadores eram homens que não tinham conhecimento que tinham hoje, pela lógica, né? Isso está escrito em Pilalit, para você ver como é história. Tem como provar. Pilalit, edição Topperson, tom 3, volume 3, na página 64. Está em Londres, foi em 1876. O Papa Nicolau I, no ano de 858 a 867, foi o primeiro a usar coroa. Serviu-se como muito efeito de documentos espúrios, conhecido como Pseudos Decretais de Isidoro, que surgiram no ano 857. Essas falsas decretais eram pretensões dos bispos do século I e século II, que exaltavam o poder dos papais. Foram invenções corruptas e premeditadas, cujas falsidades foi descoberta. Que Jesus tenha misericórdia. Depois da morte desse Papa, havia mentido que tais documentos estiveram por séculos sob guarda da Igreja. As pseudas decretas de Isidoro selaram a pretensão do clero medieval com o sinete da antiguidade. E o papado, que era recente, tornou-se coisa antiga. Foi o maior embuste da história. Esses falsos documentos fortaleceram os papas antisséppios em 5 séculos. O poder temporal deles serviu de base para as leis canônicas da Igreja Católica. Esse embuste ajudou o Papa Gregório VII, no ano de 1073 a 1085, a decretar o direito exclusivo de governar a Igreja. Ou seja, por meio de vários enganos, várias turbulências dentro dos Vaticanos, dos impérios, a Igreja Católica foi sendo reformada com dogmas, novas tradições. Está escrito na Pochette Bíblia Hardbook, na página 685. E tem mais. É muito longo a história da Igreja do Vaticano. Muito longo mesmo. Em 1304 a 1305, o rei Filipe IV da França enfrentou o Papa devido às perseguições religiosas da Igreja e por cobrarem altos tributos dos franceses. O rei mandou um emissário de Roma prender o pontífice e humilhou o papado até o chão. Conduzido para Avignon, na França, foram tratados. Ou seja, a Igreja Católica conseguiu poder através do Império Romano, conseguiu construir o Vaticano, a organização ou o poder político, e começou a cobrar tributos altos demais para os franceses. Houve também perseguições religiosas através da Igreja. Então começou uma guerra religiosa. Como meros instrumentos da corte francesa, de 1305 a 1377, nesse período o catolicismo teve 2 papas, ambos infalíveis. Um é Avignon, na França, e outro em Roma, proferindo maldições um contra o outro. Ou seja, Avignon, houve confusão até mesmo entre os papas de Roma e o Papa da França, o Império da França, proferindo maldições um contra o outro. Grandes servos de Deus, maldiçoando um ao outro, contradizendo o que está escrito em Tiago. Com o Papa Gregório IX, no ano de 1377, a sede da Igreja voltou a ser unificada no Vaticano, e no século XV demoliram a Igreja do Salvador, construindo em seu lugar a Basílica de São Pedro. Posteriormente, os papas envolveram-se em guerras que resultou na prisão do Papa Pio VII. Isso ninguém fala hoje, né? Na prisão, no ano 1798, por Napoleão Bonaparte. No ano de 1870, o Papa Pio IX governava Roma com 10.000 soldados franceses. Quando a França retirou suas tropas, Victor Emmanuel invadiu a cidade.
arrebatando Roma das mãos dos papas. Humilhados, perderam Roma e tornaram-se súditos do governo italiano. Ano 1929, o papado esteve confinado no Vaticano. Nesse ano, Pio XI e Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, legalizando este pequeno estado político-religioso que é controlado pela Cúria Romana e governada por 18 velhos cardeais italianos que, por sua vez, controlaram a carreira dos bispos e monsenhores. Ou seja, Napoleão Bonaparte resultou a prisão do Papa Pio VII, no ano 1798, e Itália dominou uma boa parte do Império Romano. Então, as coisas começaram a se equilibrar. Uma guerra política e religiosa. Napoleão Bonaparte veio, prendeu o Papa Pio VII no ano de 1798 e as coisas começaram a se equilibrar no ar. O Papa fica fora dessa pirâmide. Estado 20, no dia 20 de 3 de 1882, o papado é uma instituição italiana que surgiu das ruínas do extinto Império Romano, sobreviveu fazendo astutas aliadas políticas, como no caso dos francos e de Carlos Magno. Então, o papado se manteve quase extinto por um tempo e ressurgiu com astutas alianças políticas. Em oculto, a Igreja Católica trabalhava para se manter com o seu império, não é isso? Sobreviveu pela fraude, como no caso das falsas decretais de Isidoro. Quase nenhum cristão conhece isso hoje, porque os cristãos não buscam se aprofundar, mas foi nesta confusão toda que a Igreja Católica se manteve de pé. Sobreviveu servindo-se do exército dos reis subservientes e também derramando sangue na Inquisição. Muitos papas foram bons homens, ou seja, que no meio de toda essa lama havia diamantes, havia homens de Deus. Nem todos os papas eram corruptos, nem todos os papas estavam cheios de cobiça. Havia bons homens entre eles. A igreja dos primeiros séculos abrigou muitos santos que, no entanto, viveram fora da influência do Vaticano. Entendiam que os tais vigários de Cristo eram bem menos santos que aparentavam. Atualmente, a igreja está envolvida na opção pelos pobres, procurando distribuir a riqueza dos outros sem tocar nas suas. Com essa opção, procuram atrair as massas que perderam. O mesmo desespero sofrem na Itália, onde apenas 25% dos católicos são praticantes, comparando-se com 41% em 1968. Se os papas não conseguem manter a fé católica na Itália, sede da igreja e berço do papado, como esperam realizar isto viajando por outros países? Distanciam-se de Cristo, eriçando as classes sociais, umas contra as outras, e deixam ver que substituíram a mensagem eterna pelas temporais. Muita guerra política, muita guerra política. Agora vamos falar das rendas da Igreja e do Vaticano. Sem sustento nenhum, por estarem desacreditados, os papas e a Igreja sancionaram o blefe, canalizando para seus cofres quantias fabulosas, negociando cargos eclesiásticos e posições que valiam fortunas. Ou seja, os cargos eclesiásticos começaram a ser vendidos. Cobravam para canonizar um santo. Naqueles tempos, 23 mil ducados, hoje milhões, vendiam relíquias e pedacinhos de cruz de Cristo, negociavam o perdão de pecados mediante indulgências e amedrontavam os fiéis com o fogo do purgatório, que criaram prometendo com missas pagãs aliviar essa situação. Ou seja, que até as missas eram pagas para aliviar as pessoas do purgatório. Desconhecendo a Bíblia e o amor de Deus, milhões acabavam aceitando esses expedientes
íros do catolicismo romano. O Domiciano João Tétzio tornou-se famoso vendedor de documentos de indulgência da primeira igreja. Negociava uma que dava o direito antecipado de pecar. Vendia uma outra por outro alto preço que garantia. Ou seja, Domiciano João Tétzio foi um vendedor de documentos de indulgência. Ainda que tenhas violado Maria, Mãe de Deus, descerás para casa perdoado e certo do paraíso. Ou seja, se a pessoa pagasse em dinheiro, a pessoa era perdoada. Então, o Papa Leão X, no ano de 1518, continuou com o blefe, necessitando restaurar a igreja de São Pedro, que se rachava. A igreja estava demolida, então eles tiveram que arrumar várias fórmulas e vários jeitos para levantar novamente a igreja católica. Utilizou-se cofre com dizeres absurdos tais como: ao som de cada moeda que caíste neste cofre, uma alma desprega do purgatório e voa para a moeda e voa para o paraíso. Ou seja, a ideologia continuou, era essa. Ao som de cada moeda que cai neste cofre, uma alma despregada do purgatório e voa para o paraíso. Literatura inglesa, por Taine, volume 2, página 35, está escrito isso. Isso é história, não é inversão. O purgatório é o nervo exposto da igreja, não quer que toque. O escritor Cesare Canto registrou que o purgatório é a galinha dos ovos de ouro da igreja. E o ex-padre Dom Humberto Ronda disse que com este e outros expedientes, a Igreja Católica recolhe por dia em todo o mundo 500 milhões de dólares. Esse lugar de tormento tornou-se comércio espiritual a partir do ano de 1476, com o Papa Sixto IV. O catolicismo é a única instituição que negocia com as almas dos homens. Apocalipse 18, 13. Com esse dogma, pecar 2 vezes e criar problemas de consciência para os padres. Primeiro, por oficializar uma inverdade. Segundo, por receber dinheiro em nome delas. Nunca o informam quando as almas deixam esse lugar de tormento. Celebram missas indefinidas por uma pessoa falecida, sempre que um simplório paga, o confessionário, cujo interrogatório devasta os lares, serve para vários fins. Em Portugal e na Espanha, usava-se para descobrir e informarem as autoridades o pensamento político dos generais, confessando suas esposas. Nessas confissões, conseguem legados e doações de beatos e viúvas chorosas que, buscando absolvição, podem ser aliciados entregando terras e propriedades. A igreja no Brasil tem um vultoso patrimônio imobiliário. São Bernardo, doutor da igreja canonizado, dizia: o clero se diz pastores, mas o que são é roubadores. Não satisfeito com a lã das ovelhas, bebem seu sangue. Roma, a igreja e o anticristo. Página 178. Influência do Estado do Vaticano. A influência do Estado do Vaticano e dos papas vem diminuindo dentro e fora. O geral dos minoristas, João del Parma, canonizado, registro que a Cúria Romana está entregue à charlataneria, ao embuste e ao engano, sem dar atenção às almas que se perdem. Salibene Vita del Parma, página 169. Vazios espiritualmente. O clero recorre ao artificialismo para conservar o povo ao seu redor. Tudo no catolicismo é muito colorido. Se o Papa celebrasse as cerimônias civicamente trajado como os pastores da igreja cristã, reduziria em 70% os curiosos. Por esta razão, a indumentária deles é de espantar. Conforme o cerimonial, o Papa apresenta-se com a cápsula, mitra, o báculo, a estola, a meseta, a batina, o manto, o palio, a roqueta, a faixa, o sólido, a coroa, a tiara, a escapulário, as luvas de seda e os sapatos de pelica vermelha. Tudo muito colorido e atraente.
O Papa João Paulo II acrescentou mais uma peca na sua indumentária, colete à prova de bala. Comprou 2 deles na empresa americana Armored Bolt, jornal de Milan, segundo giorno. A maioria católica, mencionada pelo clero para humilhar as igrejas cristãs, encontra-se, na verdade, nos países subdesenvolvidos e mal alfabetizados. Essas nações devem cobrar